Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje recebendo um cara campeoníssimo como atleta, hoje como treinador, um dos treinadores mais promissores do vôlei brasileiro, Felipe. Um abraço, muito obrigado pela presença. Um prazer receber você no Bora Pra Resenha. Obrigado, Rodrigo. É um prazer imenso estar falando com vocês aqui também. Gabriel, também é um prazer estar aqui. E bora pra resenha. É isso aí. Ideia. Vamos falar muito da sua história, vamos falar muito do futuro do Sada Cruzeiro, que a gente não espera nada mais do que pelo menos 5 títulos na temporada. Não, cara. Fala isso não. Pressão já agora. Começa pressionado já. Gabriel, brigadão pela presença. Obrigado, Fusca. Gabriel hoje está substituindo o Marcão. Essa cadeira está vazia, mas daqui a pouco estará ocupada, porque Elton Novaes tem muitos compromissos. Estava na Band, agora no Donos da Bola, e está chegando para fazer parte dessa resenha daqui a pouco. Nós vamos falar muito do Sada Cruzeiro, vamos falar muito da sua história como treinador, mas eu queria começar, Felipe, falando um pouco da sua vida de atleta, né? A gente estava aqui antes do programa falando um pouquinho. Conta um pouco dessa sua trajetória de Minas e de Cruzeiro, principalmente, né? Bacana. Na verdade, eu vim de uma cidade chamada Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, cidadezinha de 12 mil habitantes. E meu pai foi o grande percursor, né, que deu start na cidade para o esporte. E ali eu comecei a desenvolver o basquete, o vôlei, o handebol. Joguei todas as modalidades esportivas possíveis. E vim fazer um teste no Minas em 94, tanto no basquete quanto no vôlei. E você tinha quantos anos? 14 anos. Você já era o grandão da turma? Na minha cidade, sim, né? Mas chegando aqui no Minas, a coisa foi diferente. Os caras são gigantes. Mas eu, 15 anos, optei pelo vôlei até por causa das Olimpíadas de Barcelona, em 92, né? Maurício, Tandy, aqueles caras fizeram o meu olhar voltar para aquele esporte. Então ali começou a minha carreira, no Minas Tênis Clube, em 95, onde eu atuei ali até o juvenil, 98, 99. E aí busquei minha carreira em São Paulo, correndo atrás aí de sonhos, de estudo, onde também sou formado em Educação Física. E em 2010 tive o convite, né, para vir para o Sada Cruzeiro. Então, chegando no Sada Cruzeiro, depois de passar por, enfim, 6, 7 equipes, se eu não me engano. Você resolveu ganhar, né? Aí... Vou zerar tudo e vou ganhar. Vou começar a ganhar um atrás do outro. Foi mais ou menos por aí, porque eu também não imaginava chegar no Sada Cruzeiro que fosse, assim, ter tantos títulos, conquistar tantas glórias. Então, foi uma coisa, assim, sem saber. Você já veio, já era Sada Cruzeiro, né? Isso, já. Porque já existia um projeto do Sada anterior que era o Betim, né? Perfeito. 2 anos atrás já começou um trabalho, era primeiramente só Betim, Sada Betim, depois teve essa parceria com o Cruzeiro, que teve 1 ano antes da minha chegada. E aí, em 2010, foi onde esse time, né, com os jogadores que tinham naquela época, fizeram a história aí durante esse tempo todo. E já chegou de cara e começou a ganhar? Não chegamos a ganhar, mas nós chegamos às finais da Superliga. Se eu não me engano, Sul-Americana. Ganhamos o Campeonato Mineiro, que daí então, até hoje, são 12 campeonatos seguidos, consecutivos. E é dali que a gente sabia que podia mais. Então teve o nosso primeiro Mundial, que nós jogamos também em Doha, no Catar. Nós também chegamos numa final que nenhuma equipe sul-americana sequer tinha chegado. Então, para nós foi um feito muito, muito grande. E ali a gente viu que, assim, temos condições de ganhar um Mundial. E aquilo todo mundo colocou na cabeça. No ano seguinte a gente trabalhou para isso. E virou aquela obsessão. A obsessão por vencer. Naquela época era interessante aqui em Minas Gerais que a gente tinha 3 times muito, muito fortes na Superliga, né? Tinha o Sada Cruzeiro, o Montes Claros também tinha um projeto bem legal, que até o Marcelo Mendes foi um treinador lá que veio para cá depois, pro Sada. Então esse ano que você pegou uma barca muito boa do vôlei de Minas Gerais, então ainda bem que continuou, né? Progredindo aí com muitos títulos, então aquela época lá era uma época muito boa de se chegar em Minas Gerais para jogar vôlei. Perfeitamente. Você chegou já no Cruzeiro, então ainda não era o Marcelo? Não, cheguei junto com o Marcelo. Já era o Marcelo. E como é que você... até isso, já pensando depois na sua virada como treinador, né? Qual a importância do Marcelo na sua história? O Marcelo foi um cara que ele trouxe um pouco do voleibol argentino. Um voleibol também malicioso, de jogar, de não ficar enfrentando o bloqueio. Os argentinos são mais baixos. O brasileiro quer atacar. A gente quer fazer ponto. Quer cravar, quer fazer porrada, enfim. Eu acho que o Marcelo conseguiu trazer um jogo diferente. Agressivo, mais que um jogo mais jogado, né? Tentando trazer um pouco da característica argentina de volume de jogo. De trabalhar na defesa, de trabalhar no bloqueio, não enfrentar sempre o bloqueio. Então eu acho que isso a gente foi aprimorando. E claro,
cada grupo, cada time que ele tinha no ano, a gente adaptava. A gente tinha jogos, às vezes, times, às vezes, que tinha um Leal, um Simon, que era realmente atacante. Aí é porrada. Então é porrada, vai pro saque, vai dar porrada. E criou-se, na era Marcelo, esse período de quê? Ia jogar contra o Santa Cruzeiro, era ataque e saque. Ataque e saque. O side-out nosso era impressionante. 70%, 75% de efetividade. Então é uma coisa muito, muito acima dos demais. Então ficou-se isso. Para jogar contra o Sado nós temos que sacar pra caramba, porque senão os caras vão rodar a bola. E, eu vou falar aqui, né? Eu e o Gabriel, a gente trabalhou no Minas nessa época e nós vamos contar a experiência de quem perdia sempre pro Sada Cruzeiro. Então, a ideia lá dentro era essa. Assim, para ganhar do Cruzeiro, a gente tem que ter perto de 80% de efetividade no saque. Tem que fazer uma partida esplendorosa, senão não consegue. E é verdade. E aí o Minas sacava bem e perdia. Ganhava um 7, ganhava 2 às vezes, era um grande jogo. Mas na hora do vamos ver, sempre dava o Cruzeiro. Eu falo que até nessa última temporada da Superliga, né, que o Minas fez uma Superliga brilhante, como há muito tempo não fazia. Né? Foi líder da Superliga durante toda a competição. E chegou na final e aí, na hora de medir as forças... É outro jogo. Mas só retomando também a relação ao Marcelo, ele também foi um cara que deixou um legado no sentido de que, principalmente para mim agora como treinador, iniciando a carreira, ele conseguia na parte de gestão dele de extrair o máximo do atleta. Ele não tinha um dia sequer que eu podia chegar e me dar o luxo de treinar 70%, 80%. Ele tinha algo que trazia essa situação, então o time crescia com isso, seja na forma dura dele de ser, seja nas provocações, seja talvez você não treinar dessa forma, você não vai jogar. Então, ele trazia alguma coisa diferente, não só para mim, para todos os jogadores, que isso foi importante nesse crescimento do time como um todo. Você mede 1,94 m. 1,94 m. Considerando hoje a galera, você é baixo, né? Sou baixo. Eu sou baixo. Você é meio Giba. Assim, o Giba tem 1,93 m, se eu não me engano. 92, 93. E o Giba, um monstro. Não, né? o Giba é ele espetacular. com essa altura, ele enfrentava qualquer bloqueio. E ele tinha um vigor físico, uma habilidade, uma velocidade de movimento, de aceleração de braço, de perna. Que era impressionante, é realmente um jogador diferenciado. A geração também era muito boa, né? Tipo, de ponteiros no Brasil que tinha na época, tinha você, cara, também muito habilidoso, o Giba, o Nauber, todo mundo com muita parte técnica muito apurada. Muito apurada. Então, acho que isso pode ter até ajudado com o Marcelo, né? Que o Marcelo também gosta de um jogo mais trabalhado, então acho que isso pode ter dado um start pro Marcelo também de falar assim, esse cara vai ser importante, vou trazer ele para mim, vamos ganhar tudo junto aqui. Acho que isso pode ter sido uma coisa. E outra coisa que o Marcelo também trouxe foi a questão do ponteiro ser passador e do ponteiro ser mais ofensivo, como o caso do Leal, né? Como teve o Lopes nas últimas temporadas. Como é que é esse contraste de ter um ponteiro que passa e o outro mais forte para dar na bola? Gabriel, a gente até brinca, né? Que o Serginho gosta de falar isso muito, o líbero, né? Que teve até aqui com vocês na participação. Que nós tínhamos 2 líberos no time, mas a gente fala isso é brincadeira. Eu e ele, a gente comandava a cozinha ali, a gente cuidava bem da recepção, né, da qualidade do passe, para que o William pudesse fazer ali as melhores distribuições. Mas eu acredito que o Marcelo percebeu isso. O quão é importante ter uma linha de recepção forte, né, e ter um cara craque como o William para distribuir as bolas, realmente o jogo facilitaria para nós. E a manutenção de uma base da equipe também foi fundamental para que nesses 4, 5 anos que nós tivemos juntos, uma base da equipe, a gente ia sair com o pé à frente das outras equipes. Sem sombra de dúvida. A gente já se conhecia. Não tinha mexido demais, né? Trocava às vezes uma peça, um central. Saía talvez o Douglas Cordeiro também, que foi fundamental para nós. Entrava um Éder, depois saiu outro, entrou o Simon. Mas olha a substituição. Eram substituições assim, né, bem assertivas. Então a gente teve aí um ano maravilhoso. Assim. Agora, eu estava falando da altura. Você teve problema assim, por ser mais baixo? Você teve que desenvolver talvez uma outra habilidade para conseguir jogar no mesmo nível? Um cara que eu respeito bastante, o amigo hoje, né, em particular assim, é o Nauber. Eu falo isso porque nós jogamos e fomos o primeiro título do meu campeão brasileiro. Foi em 2004, 2005, a temporada no Banespa. O Nauber era o nosso ídolo na época ali, né? Era o cara, o capitão, era o responsável por comandar aquela molecada. E eu era um daqueles moleques na época, com 23 para 24 anos. E o Nauber ali, por um momento, ele me vendo treinar, cara, ele falou assim, moleque, com essas palavras mesmo, se você quer jogar vôlei, quer ser um cara diferenciado, preocupe com o teu passe. Atacar você sabe, você tem habilidade, já vi que você tem essa expertise e tal,
preocupa com o teu passe, que aí você vai longe. Falo isso não é por... A gente vem conversando sobre isso já há um tempo, e o Norberto me deu esse toque. Então, nisso eu foquei muito no meu treinamento de passe, que eu precisava ter uma recepção boa, independente de onde, se eu tivesse que não atacar, mas a bola ia chegar na mão. Então eu comecei a me aperfeiçoar. E aquilo me fez um diferencial pela altura. O Felipe com 1,94m, talvez eu não saltava, como o Lopes salta hoje 1,10m, 1,05m, eu saltava 80, 75 centímetros, que não é muito para os padrões pela minha altura, mas eu compensava um pouco com a habilidade e na qualidade da recepção até para atacar no 1 contra 1. Hoje a galera bate a quanto de altura? 4 metros? Não chega a ser 4 metros, não, que é muito. É 3,60, você pega esses cubanos, o Lopes, 3,70. O cara vai bater na bola 3,60. Um padrão hoje é uns 3,30, 3,40. Vamos colocar que é muito alto. A rede é meramente a separação das quadras. Ela é 2,40 e 3. Pois é, a rede só separa as quadras. Perfeito, só separa os times. Mas a altura que eles vão... A gente até brinca, né? Que tem que ter outro voleibol para esses caras aí que estão saltando muito. É impressionante. É impressionante. Eu falo assim, a gente tem coisas no esporte, né? Que a gente não imagina. Você imagina alguém bater uma bola a 3,60 metros? Não, é uma loucura. Você imagina alguém, igual né, no salto triplo, você saltar lá 9 metros, 11, 10, 12 metros. O cara correr 100 metros em 9 segundos. São coisas inacreditáveis hoje. A gente não acredita que o corpo da gente proporciona coisas assim, né? É verdade. Agora, tem que ter um parafuso a menos para jogar vôlei, principalmente focado no passe e na recepção? Eu acho que tomar tanta porrada. A gente toma tanta porrada, mas eu acredito que é uma das principais funções hoje que o voleibol tem que ter, e eu quero trazer isso, já estou trazendo já desde o ano passado. Esse tipo de filosofia também. É importante ter um ponteiro passador, juntamente com um bom líbero, para que você tenha esse equilíbrio ali atrás, para que você organize essas funções, tanto na recepção quanto na defesa. Então, aquele que dá o start. O saque é importante, tá, mas se tiver 2 caras, 3 caras ali competentes para fazer a recepção, eu acredito que... Então eu não digo doidos, os caras muito loucos. Olha aí quem chegou aí. Olha tá só. É o artista, o artista chegou. Como estão? Satisfação, desculpa. Satisfação, Como é que você tá? Beleza? Tranquilo? E aí, tudo bem? Tá tudo bem? Trânsito, velho. Trânsito. Faz parte. Nós estamos juntos aqui. Que bom que você tá aqui, resenha boa. Maravilha, estamos aqui trocando ideia. Vamos seguir. A gente tava vendo ele agora mesmo no Donos da Bola lá. Tava lá. Show de bola. Mas só finalizando, então eu acredito que a recepção não é que o cara ele tem que querer fazer. Ele tem que querer passar, trazer essa qualidade. Adianta falar, vamos trabalhar aquele menino. Ele pode até virar ser um ponteiro, um passador. Mas se ele não quiser, se ele não trazer isso para ele, não vai. Tem que ter uma loucurinha na cabeça. É o inato e adquirido, né? Ele tem que ter um pouquinho daquela que vem já de dentro dele. E aí a gente vai trabalhando para que ele possa aperfeiçoar. Né? Vou fazer uma pergunta aqui, não sei se você vai responder. Vamos lá. Jogando no Cruzeiro, na máquina de ganhar título, né? Que foi e que é o SAD até hoje. Vocês se divertiam ali? Meio que entrava falando, hoje nós vamos ganhar de 3-0, hoje é tranquilo. Tá? Rolava essa confiança, essa diversão. Vou te falar com toda seriedade. E acontecia. A gente tinha de jogo que a gente ia pra quadra sabendo assim, hoje vai ser 3-0. Vamos lá, 1 hora de jogo. Vai dar 1h15 de jogo, a gente começava... vai depender, se o Leal começar bem no saque, a gente já sabe que é 3-0. Se o outro começar bem... Mas enfim, acho que a equipe já se conhecia muito, como eu te falei anteriormente, né? A base da equipe já se conhecia só de se olhar. Então aquilo para nós já sabia que aquele jogo vai ter um problema, vai dar uma dificuldade. Hoje estou vendo o William um pouco assim, estou vendo o Douglas assim mais, mas eu acho que nós tínhamos peças e também maturidade para que não deixe o jogo engrossar não, que pode piorar para a gente depois. Então nós criamos esse caminho, essa responsabilidade durante 5, 6 anos ali, e aí mantendo o mesmo grupo. A impressão que eu tinha é que o Cruzeiro às vezes tomava 2-0 e os caras falavam, não, calma. Vamos lá. Sabe aquele desespero que a torcida já fica, putz, nós vamos perder. Calma. Vamos lá. A gente vai ganhar um set, vai ganhar o outro, vai ganhar o tie-break. E ganhava, né? Era uma confiança. A gente tinha um poder de reação impressionante, né? A gente, às vezes, lógico, não gostava de deixar chegar nessa situação, a gente tá perdendo de 2-0, mas aconteceu várias vezes, até mesmo na semifinal contra o Taubaté. E foi buscar. A gente tava perdendo 2 jogos a 0, melhor de 5, né? Perdendo um terceiro jogo e a gente falou, não, nós precisamos retomar, perdemos em casa, depois perdemos fora, em casa retomamos. E ali nós fizemos uma virada 3-2, final 2-0, bora para casa. Ô Felipe, eu queria saber o seguinte, o que mudou do Felipe jogador para o Felipe treinador e qual a sua maior qualidade que ela se manteve aliada com você o tempo todo? Boa pergunta, Elton. O Felipe como jogador, o Felipe como treinador, não muda nada. Eu vou ser a mesma pessoa, carismática, parceira, que querendo ajudar sempre o próximo, assim como eu quero ajudar hoje tanto a minha comissão técnica, assim como eu fazia como atleta,
como capitão, também ajudar os meus companheiros de equipe ali. Hoje, eu também quero ajudar os atletas. Eu ajudo a minha equipe e também ajudo os atletas, porque eu já vivi aquele outro lado. Eu já vivi ali do lado do atleta. Então, muitas vezes eu sou cobrado, as pessoas brincam. Essa semana tá pesada, você já teve do lado de cá, não vai ser treinador agora, você vai fazer isso comigo, não. Mas, enfim, eu acho que esse equilíbrio, acho que é a palavra principal que eu levo para minha vida. Né? O Felipe mantém a mesma parceria. Eu só peço aos atletas, como eu falei, que foi uma das principais dificuldades que eu achei que fosse ter, nessa transição de Felipe atleta para o Felipe jogador, de como que seria o dia a dia com os atletas, para eles não confundirem a liberdade com o nosso trabalho ali dentro. A liberdade eles têm, a parceria eles têm, mas que ali dentro a gente possa fazer juntos em prol do mesmo objetivo. Esse é o lema que eu deixei para eles no início. Aqui nós vamos brigar, nós vamos conversar, nós vamos divertir, mas vamos juntos naquele mesmo objetivo. E aí eles cumpriram o ano passado perfeitamente isso. No futebol acontece muito do treinador que vai... O atleta, né, que vai deixar de ser atleta para entrar nessa carreira de treinador, prefere falar assim, não, primeiro eu vou treinar a base, ou então eu vou pegar a categoria de base, ou então eu vou pegar um time pequeno. O Rogério Ceni fez isso, o Alex... O Alex está fazendo. Inclusive já disse que esse é o último ano dele na base, a partir do ano que vem ele já vai querer um time profissional. E você não, você pegou o melhor time do Brasil. Você pegou o melhor time. De cara. Verdade. Né? Isso... De alguma forma te deu alguma insegurança ou não? Vamos lá. A insegurança sempre existiu depois dessa transição, mas ao mesmo tempo que foi me dado esse desafio, essa oportunidade, nós temos que lembrar que eu também estava preparado. Eu do lado de fora, quando eu comecei a não atuar mais como atleta, eu ali no banco, eu comecei a observar o jogo de outra maneira. Eu comecei a pensar o quê? Cara, eu preciso buscar uma oportunidade nova para mim. A minha carreira como atleta, uma porta a ser Durou feita. quanto tempo? Isso foi um ano e meio, um ano e pouquinho. Quando eu comecei, eu falei, cara, não vou jogar mais. E eu ainda, o ano passado, eu queria ter jogado mais 2 anos. Quando vieram para mim e falaram assim, você não vai mais fazer parte como atleta. Eu assustei, foi um baque para mim. Não esperava. Não esperava. Eu falei, eu quero jogar mais 2 anos. Poxa, estou aqui há 12 anos com vocês, 11 anos, eu quero continuar mais 2 anos. Eu tenho saúde para isso, eu quero... Só que eu não via a minha participação tão grande mais. O Marcelo já não me colocava para atuar tanto. Mas de fora, nesses um ano e meio... ainda como capitão, ajustando e sempre na hora do difícil, precisando do Felipe, organiza lá para mim, vamos embora, vai. A gente sempre tentando fazer isso. Eu pensei o quê? Cara, eu vou ter que buscar de uma outra maneira de estar no voleibol. E ali eu comecei a enxergar um pouco mais técnica a situação. Porque ali dentro da quadra, você quer executar, você quer fazer o melhor, você quer fazer o ponto, você quer fazer que o time vença, não que lá de fora não queira. Só que ali eu consigo ter uma visão diferenciada, mais tática, mais técnica. E eu comecei a observar isso. Tanto que os atletas, muitas vezes o Cachopa, os ponteiros, eles vinham lá no banco para mim, o oposto. Poxa, tô tacando aqui, mas o bloqueio tá virando. E eu comecei a trocar esse tipo de informações com eles. E eu falei, cara, tá aí. Vou buscar recurso, vou buscar cursos, vou buscar informação. E ali eu comecei a fazer cursos necessários pro voleibol. Então ali me formei 2 anos de curso, o nível 2 e o nível 3 de voleibol necessários para me tornar treinador. Sem ninguém saber. Você fez isso? Fiz isso aleatório. Escondido? Escondido assim, de uma forma... Porque eu sempre gostei de estudar. Em 2015 também eu fiz um MBA em gestão empresarial, pensando já num pós-carreira. Eu fiz na FGV, ali na Prudente de Moraes. Eu pensei, cara, eu sou um cara que gosta de conhecimento. E aí eu pensei, quando eu parar, eu preciso entender como é que é esse mundo corporativo também. E fui em busca de um MBA e fiz gestão empresarial, para entender hoje o que era esse mundo corporativo. E quanto isso me ajudou. Gestão de pessoas, gestão de trabalho, enfim. Então, alavancou um pouco nessa parte aí de treinador. A conversa, ela se torna diferente quando você tem, por exemplo, você já falou aí a respeito do respeito que é necessário ter, mas que ponto é fundamental para esse tipo de conversa funcionar quando você passa de ser o colega deles de trabalho e passa a ser o gestor? Que tipo de conversa que tem que ter diferente? Tem. Cada um lá, nós somos seres humanos, é o que eu falo. Então, cada um você tem que saber trabalhar diferentemente. Não adianta, por exemplo, eu com o Rodrigo aqui falar uma coisa para ele aqui na frente de todos, que eu sei que ele vai jogar o trabalho dele para baixo, o treinamento para baixo, e de repente eu vou no Gabriel aqui e falo, e ele vai responder diferente. Então, o que eu identifiquei nesses atletas? A conversa diária, se necessário, ou à frente de todos, que muitas vezes também é importante fazer para pontuar aquilo que você acha que é pertinente a gente conquistar lá na frente. Então, você fala assim, hoje eu chego para o Wallace e falo, Wallace, não vou cobrar o Wallace é campeão olímpico, nossa, a vaidade, não existe isso lá. Ele está lá dentro, ele está igual o Gabriel, que é igual o Cachopa, que é igual o outro,
Todos trabalhamos em prol do mesmo objetivo. Se eu tiver que cobrar um, porque eu falo a mesma coisa. Gente, o outro acordou às 8 da manhã para estar aqui às 9. Por que você chegou atrasado? Você não tem o mesmo direito, você tem o mesmo direito que o outro chegar no mesmo horário do treino. Então, serve para todos. Nós não temos vaidades lá. E todos respeitam isso. E, inclusive, o exemplo que eu trouxe como capitão para o meu time foi o Wallace, que é o que treina mais, que é o que todo treino chega no horário, até antes, faz mais. Eu não estou falando aqui porque o Wallace está na seleção, não, gente. Eu falo isso porque foi até uma responsabilidade minha como capitão, transferir a minha tarjeta de capitão para ele, porque eu sabia que ele também seria um exemplo. Então, isso é importante. E na hora que tiver de cobrar, eu cobro o Wallace igual como eu cobro um menino que está chegando. Porque eu quero os dois centrados no mesmo objetivo. E você conheceu o Wallace bem novinho, né? Bem novinho. Quando ele estava aqui. Ao lado dele como atleta e agora também. Até comentei com eles antes que eu tenho uma amizade particular também com o Wallace, mas que ali dentro a gente se estressa, a gente briga, a gente xinga, a gente quer o quê? Buscar o mesmo objetivo. Eu sempre uso essa palavra, evoluir. E não tem hora nenhuma que você dá uma chegada e fala, Felipe, porra. Não, eu acho que a brincadeira. A brincadeira, a sacanagem, vamos dizer assim, a parte dentro do treinamento, claro. Não é sempre o tempo todo. Tem a brincadeira, tem a sacanagem, tem um erro, isso faz parte. Né? Nós estamos lá para tentativa e erro a todo instante. E ali rola, às vezes, uma brincadeira, rola uma sacanagem, a gente esfria um pouquinho, mas eu acho que a maior parte do tempo, aquelas 2 horas à tarde, que é o volume, a gente procura estar todo mundo sempre focado, que eu falo com eles, cara, são 2 horas do dia de vocês aqui à tarde, que é o volume. De manhã, a gente faz a parte mais técnica, mais tática, mais em relação à academia, e aí a gente tenta evoluir dessa maneira, entendeu? Ô, Felipe, qual foi o título, nós vamos perguntar depois, desses 5 que você já conquistou como treinador, mas eu quero saber como jogador. Qual foi o grande título da sua carreira? Assim, sabe a primeira vez a gente nunca esquece? Eu acredito assim, até seria injusto com o Sada Cruzeiro. Porque minhas maiores glórias foram todas aqui. Mas meu primeiro título de Superliga foi na época do Banespa, em 2004, 2005. Um Mineirinho lotado, 19 mil pessoas. Eu sou mineiro, estava na equipe de São Paulo. Foi contra o Minas na final. Foi contra o Minas na final. E minha família veio toda com um ônibus. Eu me lembro desse jogo. Lotado. 18 mil pessoas torcendo pro Minas e 200 pessoas torcendo pro Banespa. E era um jogo estrelado, né? Dos 2 estrelas dos 2 lados. Era um jogo impressionante. E foi 3-2, não foi? 3-2. De 5 jogos. Você lembra muito dessas Os estrelas? 5 jogos, 3-2. Eu acho que 4 foram 3-2. Teve um jogo só nosso lá no Banespa que nós ganhamos 3-1. O restante foi tudo 3-2. Um equilíbrio impressionante. Quem que estava em quadra, você lembra? Lembro. Ali o time estava jogando eu com o Nauber, de ponteiros. Os centrais eram o Acácio e o Michael. O oposto, o Rivaldo, o Rodrigo. E o Vinhedo, o levantador. O líbero, o polaco. Caramba. Esse era o time. De massa. Bem meia boca. E o Minas? O Minas, você lembra? Eu vou recordar aqui, estava jogando o Rafa, levantador, com o Evandro, de oposto. Os ponteiros estavam o Ezinho com o Minuzzi, Roberto Minuzzi. E os centrais, o Jardel, junto com o Rogério. E o líbero, o Serginho. Serginho era o líbero. Era um timaço também. Do Banespa, o Mauro Graço. Mauro Graço, e lá era o Marcos Miranda. O Marcos Miranda. 2 timaços. 2 timaços. 2 timaços. Então esse aí... Eu posso dizer pra você que foi o primeiro. Então ali foi a virada de chave veio também ali, sabe? Eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Que sensação diferente é essa? Mas depois veio o Sada Cruzeiro e aí... Então já aproveite e dá uma moral pro Sada. Tem um especial assim que você fala assim, caramba. Não, eu acho que o Sada tem especial em vários momentos na minha carreira agora. Não só como atleta, mas também agora como treinador. Então, quando eu cheguei aqui, o nosso Campeonato Mineiro, primeiro para mim, é de uma nova fase também. É um time que estava... Foi o início da hegemonia. E o início da hegemonia, perfeitamente. A gente conhece, como fala que é 10 vezes campeão por causa do América, né? O América é Deca campeão mineiro. A gente agora sabe que quem ganhou 12 é duodeca campeão mineiro. Duodeca. Que é o Sada Cruzeiro, é duodeca campeão mineiro. Cara, é incrível. Não, é impressionante. Incrível. Então eu acredito assim que o Campeonato Mineiro, com certeza, tal. O Mundial. Eu acho nosso primeiro Mundial também, jogo contra a Rússia, o Lokomotiv. Aqui também, né? Foi aqui. A gente teve, como eu falei, a primeira vez que nós conseguimos disputar. Foi em Doha, nós perdemos para o Trentino uma final de 3-0, se eu não me engano. Fizemos 3-2 na fase classificatória e vimos que era possível. E na final fizemos 3-1 ou 3-0, se eu não me recordo agora, e a gente viu que era possível. Então aquilo ficou na cabeça de todos aqueles que estavam presentes ali e falou, é possível ganhar um Mundial. E nós trabalhamos arduamente para que esse dia chegasse. E chegou.
né, em 2013 com o primeiro título mundial. A final foi contra O Lokomotiv. o Lokomotiv da Rússia. Né, da Rússia. É. Então, Foi no Mineirinho também, não foi? Não, Foi lá em... todos os nossos títulos foi em Betim, Foi em os Betim. 4. É. Os que nós fizemos no Mineirinho, nós perdemos. É. Nós ficamos em 3º e 4º lugares. Esse é o título que você mais lamenta não ter ganho no Mineirinho pelo Sada? Ou tem uma derrota do Sada que me pega muito na cabeça? Foi nesse período de transição que você já não estava atuando tanto com o Marcelo, que foi uma derrota para o Itapetininga na Superliga, que tirou vocês da Superliga. Foi 20, 21? Antes da E pandemia. aí a final foi o Minas Contra o Taubaté. Com o Taubaté. Isso. Isso aí foi uma derrota Como amarga. que foi isso? Porque era aquele contexto todo, o Cruzeiro melhor campanha da primeira fase, um contexto favorável e um time extremamente vencedor perder daquela maneira. Assim, por um 3-2 também, uma virada do Itapetininga. Foi um jogo assim que ficou marcado, mas pelo lado negativo. Que é uma equipe que vinha, como você falou, Gabriel, né, nas primeiras colocações durante toda a temporada, pegamos o 8º colocado, que foi o Itapetininga. E nunca também havia acontecido isso na história da Superliga, do voleibol, o primeiro perder para o 8º. Que é muito raro É no muito vôlei raro isso. isso. E ali realmente a equipe não se encontrou. Ali a gente não conseguiu ver o poder de reação que a nossa equipe sempre teve. Sempre tem. E naqueles 2 jogos, infelizmente, nós não conseguimos reverter aquela situação. Então ficou como um ponto negativo para nós ali, uma derrota amarga, mas que veio também para mudar toda a gestão que foi a minha ascensão depois do ano seguinte, né? Que foi logo depois da eliminação que houve essa reformulação. Como é que foi a conversa? Você já falou, viraram para você e falaram, você não vai mais ser... Justamente isso. Certo? Mas como é que foi? Beleza, você não vai ser, mas você vai ser nosso treinador. Foi assim? Como é que foi? Não foi tão... Não foi tão romântico. Eu tenho, tão é igual romântico. aquelas piadas. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Qual que você quer primeiro? Não foi tão romântico, mas assim, quando a gente perdeu o jogo, em casa, em Contagem, o segundo jogo, estamos eliminados. Cara, aquilo soou como uma facada pra gente mesmo. Poxa, acabou. Tão precoce, em março, a gente sempre saía em maio, 2 meses depois ainda, uma equipe primeiro colocada, sem tirar os méritos, claro, né, do Itapetininga, enfim, da equipe que estava toda lá. Mas a gente não conseguiu. E ali no vestiário, eu já cabisbaixo, pensando, caramba, será que vai ter renovação? Será que vai ter time? Todo mundo estava vencendo os contratos. Como é que vai ser? E aí, alguns dias depois, para um fechamento do time, para precoce, como eu falei, para um encerramento, a reunião ia acontecer lá no Bairro Preto, no Sada Cruzeiro. E o diretor comunicou comigo, falou, olha, nós temos uma missão para você. Pensa se você quer isso ou não. A gente quer você, mas não mais como atleta. A gente quer você na parte técnica. Não falou ainda como treinador. E eu falei, não, mas eu quero jogar mais 2 anos. Não, aqui você não vai mais jogar como 2 anos. Aquilo me soou como assim, caramba, mas eles não têm que definir a minha vida, quem define sou eu. Eu quero parar, o Felipe não quer mais jogar. E levei isso para casa, para a família, já com 40 anos, 41 anos, eu pensei, cara, um momento de transição, será? Eu tinha vigor físico, eu tinha, acho que ainda, vontade de querer fazer ainda a diferença. Mas eu sabia que também portas estavam se fechando nos outros clubes. Você não tinha outra proposta? Tinha uma única uma proposta para ir, mas que vale a pena, às vezes, ir para um lugar... mudar toda a família, mudar toda a estrutura. Aí eu coloquei numa balança e pensei, não, acho que não é bem por aí. Eu acho que aí fui para a fazenda dos meus pais, lá na roça, e ali eu ficando com eles, eu falei, pai, eu acho que é isso, a decisão está tomada, eu vou tentar assumir a comissão técnica. Para eles foi um barco, meus filhos foi um barco, acostumados a me ver sempre em quadra. Mas ali foi, né? E depois de 10 dias me ligaram. E aí, tomou sua decisão? Falei, não, eu sigo na comissão técnica. Falei, não, você não vai seguir na comissão técnica. Vem para cá amanhã, o Vitório Medioli quer falar contigo, vai te efetivar como novo treinador da equipe. Caramba. Cara, aquilo eu tava no cavalo, literalmente quase caí. De verdade mesmo, eu estava sentado caminhando com minha família, eu parei o celular e aquilo me assustou. Eu falei, galera, deu certo, só que como treinador. E ali a ficha começou a cair, não tinha caído ainda. Um arrepio, nossa, será que eu sei fazer aquilo mesmo? É tudo isso, enfim. Mas como eu falei, estava preparado, eu capacitei, eu estudei, mas é diferente quando você... Agora é sua vez. Então eu vim para cá, conversei com o Vitória, ele falou, não, a gente sabe da sua competência, sabe da sua capacidade, você não foi escolhido à toa, toda a história, a trajetória que você teve como atleta, você também tem direito a essa oportunidade. Você construiu isso. Então você tem agora a missão
esse desafio na sua frente. Mas é engraçado, né? Porque você estudou, se preparou, já com a cabeça de ser treinador? Era isso que você Ou lá pra frente? Eu imaginava? pensei lá na frente, Rodrigo. Tipo, será que daqui 2 anos, 3 anos... O Marcelo Mendes muito me perguntava às vezes, você quer ser treinador? Eu falei, Marcelo, eu gosto muito da parte de gestão. Eu gosto muito da parte de organização, de... Talvez, Mais como um dirigente. um dirigente, uma coisa assim, mas não é descartável. Eu gosto também da parte técnica, eu gosto um pouquinho de estudo do jogo, analisar jogo, de olhar, enfim. E aquilo, depois dos cursos, eu comecei a entender que, poxa, olha que bacana, tem essa parte aqui de estudo, de análise e tal. Então aquilo também foi como eu falei, eu sou um assíduo por conhecimento. E aquilo me ajudou a abrir novos ares. E eu pensei, se a oportunidade vier daqui 1, 2, 3 anos, por que não? Então eu estava pronto, estava preparado, com os cursos feitos. Ô Felipe, quais foram suas inspirações? Tanto o Felipe jogador como o Felipe treinador. É interessante que a gente sempre gosta de pontuar isso, porque eu acho que é curiosidade das pessoas também de saber que eram os caras que você olhava assim no vôlei e falava assim, eu quero ser igual. E hoje um treinador que você olha e fala assim, quero ser igual. Perfeito. Eu, cara, no início da conversa aqui, eu falei muito que eu passei por vários esportes, né? Várias modalidades esportivas. E eu era não gosto de falar, mas basquete era o meu principal esporte. Jogar basquete. Mas você já é meio baixo pro vôlei. Mas na época lá, não, eu vi Você tem quanto altura? 1,94m. Nossa, Mas na época eu via o time de Chicago Bulls, Michael Jordan, Scott Pippen, aquele time maravilhoso. A nossa geração. O NBA na Band. Isso, né? Mas era as 10 melhores jogadas, aqui eu não perdia, era 10 horas da noite, meu pai vai dormir, menino, amanhã tem aula e tal, mas não, tinha que estar lá. Mas eu era um cara assim, apaixonado pelo basquete. Então eu via muito Michael Jordan como uma inspiração, como atleta no início. Voltando pro vôlei, eu falei pra ele. Mesmo porque o Michael Jordan não é um cara altíssimo. Não é. É Ele uma tem 96. 96. 96? Olha, acho que é 96. 1,98. É 98, tá vendo? Aqui. O cara era Conhece meu o ídolo, Chico, poxa, não fala isso. Vou não. discutir com ele. Mas se você for pensar, mas é ele é verdade. um anãozinho, né? 4 centímetros, eu falei, pô, é possível também, por que não? E então o Michael Jordan foi primeiramente uma grande inspiração para mim, como um atleta de basquete. E pro voleibol, em 92, eu até comentei com os meninos aqui, a Olimpíadas de Barcelona. Sim. Aquele timaço que a gente tinha, Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão, Carlão, Paulão, Maurício, enfim. Então, eles para mim estão. E Maurício, naquela época, junto com o Marcelo Negrão ali, faziam diferença, Maurício, craque. Então, aqueles caras realmente me inspiraram. Mas na minha função, quem me direcionou e quem realmente eu tive durante toda a trajetória foi o Naubert. O Naubert foi o grande cara que me fez alavancar. Eu até uso a palavra... eu falo do grande líder, ele é o quê? Ele tem a capacidade de enxergar no atleta e ajudar ele a desenvolver aquela capacidade dele. E o Naubert fez isso. Ele chegou e falou, esse cara é bacana, esse cara tem potencial, esse cara tem habilidade, vamos dar um up nele aqui. E poucas palavras, né, no ano que jogamos juntos, o Naubert fez a minha carreira dar uma... Você já falou isso com ele? Já falei. É? Já falei. Porque até algumas palestras que eu faço, eu uso o Naubert como um grande ídolo e também uma pessoa que me ajudou nessa parte de liderança. O Naubert é um grande cara. É um grande cara. É. Ele despertou e me ajudou a desenvolver essa capacidade justamente por causa daquele momento. Vendo ele treinar, como que ele fazia, como que ele lidava com o grupo, como que ele geria os mais novos, como ele dava zorro, a hora de cobrar, a hora de tirar o pé. Então acho que esse aprendizado foi constante aí durante a minha carreira. Que legal. E a sua relação com a torcida do Cruzeiro? Impressionante. Aí é diferenciado também. É um carinho enorme que eu tenho com eles. Eu tenho um estilo de jogo, né, de jogar diferente, aguerrido, de vibrar todo ponto. E não é pro Felipe, é pro time, é uma forma de contagiar. Isso desde moleque eu carrego isso comigo. E eu acho que eu consegui, logo quando eu cheguei aqui, essa identificação com os torcedores. E ele criou essa empatia, né? Então foi uma coisa assim maravilhosa, e o respeito que eu tenho por eles, de todo jogo terminava, estava eu nas arquibancadas tirando foto, esperando que seja de 10 a 2 mil pessoas, eu não saía dali enquanto o último não tirasse foto. Isso até o ano passado. Sim. Eu falo que torcida de futebol, né, Gabriel, Elton, a torcida de futebol é muito, eu falo que ela é quase que uma contradição, ela é muito especializada. O torcedor do futebol gosta de futebol. Sim. Né? Então, o que aconteceu no Cruzeiro é uma coisa rara de acontecer. É de criar ídolos em outro esporte. Hoje o Cruzeiro tem ídolos ali. Eu digo que a torcida, que você é um ídolo da torcida do Cruzeiro. O William é um ídolo da torcida do Cruzeiro. Sim. E outros poucos, né? Também. Douglas Cordeiro. O Douglas O Marcelo Mendes. O próprio Marcelo Marcelo. Mendes. Então, assim,
O que acontece hoje do Cruzeiro em relação ao vôlei é uma coisa rara que acontece. O Atlético teve isso na época do futsal. Teve o futsal, do mas Manuel não foi Tobias, teve o Manuel Tobias. Mas né? não teve um período tão longo perfeito. que fez a torcida do Atlético sedimentar um amor pelo futsal. E sabe outra coisa curiosa que eu tenho vendo a torcida do Cruzeiro no vôlei, nos ginásios, e vendo há muito tempo Minas, né, que eu acompanhei muito de perto, a torcida do vôlei é mais educada. Eu não sei se vocês têm isso. Eu acho que dentro do vôlei, o vôlei passa uma coisa mais cordial, mas que não existe o tamanho ódio que existe no futebol. Você percebe isso também? Que você vive também a arquibancada de futebol, que você, além de ir aos jogos, você também já esteve presente em vários momentos especiais que o Cruzeiro gerou para vocês, de vocês darem a volta olímpica no Mineirão, que eu queria até que você falasse isso, que deve ser um momento especial. Mas você nota isso, que a torcida do vôlei é uma torcida mais acolhedora? Acho que é a palavra, Gabriel. É a torcida mais calma. Você vive muito isso. É mais calma. Eu acho que é uma torcida que compreende mais o momento que o time vive, compreende mais o momento que o jogador vive. É menos agressivo. Só pra você ter ideia. Eu estou tentando ponderar com as palavras. Eu vou usar uma aqui, palavra né? chamada respeitosa. Isso. Eu acho a palavra... Por quê? Porque ali, não que no futebol não tenha, mas que a torcida, como você falou, é diferenciada. Ela tá ali para torcer pro time, independente de quem esteja no ginásio, no campo. No nosso caso, num ginásio, você consegue às vezes controlar um pouco mais. Você vê um ginásio com 2, 3 mil pessoas. Então você vê muita gente. Você vê idosos, você vê crianças e muitas crianças. Então, muita mulher. Muita mulher. Então seria injusto os palavrões, aquela gozação, aquela forma de vibrar ou de. Enfim, acontece. Só que eu falo, a torcida do Cruzeiro também, que muitos migraram do futebol, que vieram pro voleibol, aprenderam a torcer pro voleibol dessa maneira. Tanto que nessa final também que teve nós e Minas agora em Uberlândia, foi um grupo que a gente contatou não, né? Eles tinham 9 ônibus do Cruzeiro e depois a gente apareceu mais 8. Eram do futebol. Eles ficaram separados do futebol com do voleibol. Por causa da forma da cantoria que eles já chegaram xingando Minas, não sei o quê, os palavrões não adequados que nós não estamos acostumados durante 12 anos. A coisa de torcedor, a gente tem que respeitar ali. Mas então rolou isso lá em Uberlândia. Mas aquele ambiente ali ficou um pouco pesado. Constrangedor. Assim. Ficou um pouco constrangedor para uma situação que a gente não tinha vivido ainda em 12 anos. Mas aquilo, são torcedores, deixa de torcer, paciência. E eles estão no direito deles de torcer. Só que, como você falou, existe um pouco desse respeito na forma de vibrar, de torcer dentro do ginásio. Eu e o Gabriel, a gente estava junto na final do basquete do Super 8, Minas e São Paulo. E o São Paulo foi lá, fez uma catimba danada, quase virou o jogo. E o Minas foi campeão na última bola. São Paulo teve a última bola para fazer e não fez. E aí, na hora de comemorar, tal, os jogadores do São Paulo foram lá, bateram palma e tal. E aí, tinha um torcedor do Minas lá que começou a xingar os caras. Todo mundo virou. A torcida do Minas virou. Tá, como assim, cara? Tá vendo? Como assim você tá vaiando os caras? Vaiando, cara. Não, um jogo, um espetáculo de jogo. Decidido na última bola, o Marquinhos pegou lá e falou, nossa senhora, vai acertar a bola. E o cara vai vaiar o time do São Paulo por causa disso. Entendi. Então, o espetáculo foi bacana pra caramba, tudo certo tal. O cara foi xingar e todo mundo olhou pra ele, tipo... Porra. Tá fazendo? Não precisa disso não, cara. Gente, não é que não é tipo assim, o tênis tem um respeito, tem a forma do tênis, né? Os jogadores estão jogando ali, não se dá um pio, enfim, a cultura que eles criaram. Nós também temos a nossa cultura. Não é que não deixa de ser torcedor, que não pode torcer, que não pode xingar, mas existe também um certo mais respeito mesmo na hora de torcer. E na hora do jogo, a torcida pega no pé. Pega no pé e xinga. No final do jogo, não. Ok, vamos lá, o time não jogou bem hoje, cara, precisa melhorar isso, vamos fazer aquilo, enfim. É por aí. Posso? Não, eu queria só dar uma ampliada. Como que você vê o nosso vôlei hoje, tanto masculino quanto o feminino, de uma forma geral, a nossa seleção? O que a gente pode esperar para um próximo ciclo, para uma próxima Ou para o próximo, pro Campeonato Mundial que tá rolando. Também, Perfeito. Como que você vê isso? Como que você está vendo tudo isso? Tá. Nós estamos passando por um processo também muito difícil no voleibol, principalmente masculino, onde a gente está mais inserido. Vou falar primeiro dele, depois eu falo do feminino. Eu vejo que os patrocinadores, as equipes, hoje já não tem mais times com formação de atletas preocupados com a base. E isso é um problema. Hoje nós vimos aí as seleções, Argentina, as equipes mais antes inferiores a nós,
estão superiores hoje, porque eles estão investindo na categoria de base. Não é que nós não estamos investindo, mas temos poucas equipes que são formadoras de... Quem faz formação hoje? Hoje tem o Minas, o Cruzeiro, o Cruzeiro que faz hoje, o SESI e o Campinas que estava fazendo, e eu não sei se tem ainda mais. Então, tem 3 equipes hoje que faz formação. Isso é um absurdo. Demais. Não pode. Antes você tinha muito mais. Antes você tinha... Quando eu jogava em São Paulo, em 2004, 2003, nós tínhamos 12, 14 equipes de categorias de base em São Paulo. Hoje você vai jogar um Campeonato Paulista, não sei, depois a gente pode pensar aí. 8 equipes, talvez, 7 equipes, nós tínhamos 14, 16, era o dobro. Aqui em Minas também, você tinha o Olímpico, você tinha o CAPM, você tinha o Mackenzie, você tinha o Minas. O Mackenzie ainda faz o no feminino. Mas... mais no feminino, eu tô falando primeiro no masculino. Você tinha o Montes Claros, você tinha o Juiz de Fora, você tinha... Hoje você tem 4 times no Campeonato Mineiro. Aí você tem que trazer um time de Brasília, um time de Blumenau, um time não sei o quê. Então você vê que nós estamos defasados nisso. Então a importância da gente voltar o olhar para os times de base, que é ali que nascem os grandes talentos. As seleções de base estão sofrendo bastante. As seleções de base hoje, a gente fala, não se faz atletas como antes mesmo. Por quê? Porque não tem incentivo. Os meninos não treinam mais, não tem uma equipe com qualidade para poder dar trabalho para eles. E nós estamos sofrendo hoje, até com renovações. Eu acredito que a seleção principal hoje, que também já era para estar preparada para um processo de renovação. Você vê a França toda renovada, uma Polônia toda renovada, com a molecada de 23. Estados Unidos também. Próprios Estados Unidos. Nós, às vezes, nos preocupamos muito com o resultado. O Brasil tem que sempre ganhar. Vamos vencer e tal. Claro, todo mundo quer ganhar. Mas nós temos que nos preparar que essa transição também ela aconteça de uma forma gradativa. Tira 1, 2, entra 1, 2. Não sofreu tanto. Chegamos na semifinal. Chegamos na final. Tá, mas nós estamos fazendo uma transição. Sabe? Não deixar para... De repente sai 4, 5 de uma vez, agora entra 5 e esse processo ser atropelado. Então acho que tem que ter um cuidado em relação a isso. E eu acredito que o Brasil, falando profissional, né, vai precisar passar por esse processo. Assim como as outras seleções estão passando. É engraçado, né? Você vê, começou agora o campeonato mundial, né? E é muito estranho você, no início de um campeonato, você não perceber que o Brasil é favorito a ganhar o título. Exatamente. Verdade. Não está entre os favoritos. Então... Pode ganhar. Mas já aconteceu em outras oportunidades. Mas se você for cravar hoje, se for apostar, você não aposta no Brasil. Você tem 3 ou 4 seleções na frente. Hoje, você vê, justamente por quê? Porque nós temos uma manutenção do mesmo time que vem jogando. Claro, é um timaço, foram campeão olímpicos e tudo, enfim. Você tem um Bruninho, você tem um Wallace hoje, você tem um Leal, um Lucarelli, um Lucão. E o outro central, que poderia ser o Isaac, que machucou, se lesionou, teve que trazer o Flávio, que está um grande atleta hoje também. Mas eu acredito que tem meninos, tem propostas de jogadores novos chegando, uma safra muito boas, que já poderiam estar também sendo inseridos de alguma maneira. Hoje, você tendo a oportunidade de jogar, como no jogo de hoje contra Cuba, o Rodriguinho, né, que que deu um jogaço, o Cachopa, que já, para mim também, já vai ter tido a oportunidade de começar a entrar um pouco mais, a ser mais presente. O Darlan, né? fez uma excelente Liga das Nações. Ainda por ser ainda mais jovem, pode ser uma carga muito pesada, mas já está aí, já mostrou porque está aí. Então, tem que ter sim um Wallace ali, alguém mais pesado, e o Darlan dando suporte. Eu acho que esse é importante. Para rodar, né? Para rodar. Né? Na oportunidade de pôr um jogo, amanhã vai jogar contra o Catar, né? Que eles vão jogar com o Catar, Japão e na verdade, agora Catar e Japão, é bem provável que o Brasil vai passar. Mas o Brasil teve dificuldade com o Japão. Se eu não me engano, eles perderam para o Japão na VNL. Né? E o Japão vai fazer uns amistosos lá em Brasília no início do ano. Então, é uma equipe também que bem fechadinha, bem estruturada. E o Japão é um time interessante de modelo de gestão, que a maioria, antigamente, você não via muito jogador japonês jogando na Itália, jogando na Rússia, que são as ligas mais fortes. Agora, para todo lado tem japonês jogando. Você vai ver jogo da Liga dos Campeões da Europa, semelhante ao futebol no vôlei. Tem japonês, os japoneses de 2,10 metros. Não, 2,10 metros não. Mas o de 1,94, de 1,95, o Japão já está produzindo. Só para não ser injusto, eu estava falando da masculina, quando eu falei da feminina, eu acredito, por exemplo, a feminina um pouco diferente. Tem clubes também, a mesma coisa, de renovação, eu não posso dizer todos, porque eu realmente não vou saber falar quais que estão fomentando ali a categoria de base. Mas eu vejo o Zé Roberto, que para mim é um exemplo de treinador também, que você até me perguntou, eu estou te respondendo. Para mim era um cara fora de série. Ele preocupa-se muito com essa renovação. Você vê que nas seleções dele, muitas vezes ele está sempre colocando as meninas novas, tanto que ele tem um próprio time dele em Barueri, que é só meninada. Que ele quer desenvolver, que ele quer despertar, ele quer dar oportunidade. Então acho que isso é fundamental. E aí ele usa o nome dele para atrair patrocínio. Claro, e é bancado por ele. E distribui as atletas agora, muitas jogadoras
começaram em Barueri já estão jogando em Minas, em Praia, em Sesc Rio. Perfeito. Então ele meio que faz a formação dessas meninas lá já num contexto de profissional para agregar o vôlei brasileiro. E agregar a seleção dele também, né? Pensando também no Só que somente potencial esse futuro. núcleo não vai ser suficiente, né? Não, Pra não gente é. pensar Brasil, pensar o que é o vôlei, já... Você vê que o nosso Sada Cruzeiro, nós temos tanto a nossa base, né, de infanto, juvenil, enfim. Nós começamos a fazer agora o processo passado de colocar na Liga C e Liga B os meninos que foram agora parceria com Praia, que são nossos meninos, ficaram em segundo na Liga B, ganharam a vaga agora para jogar a principal. Então são nossos meninos que nós estamos promovendo para que eles se desenvolvam para ter a oportunidade de jogar um campeonato de alto nível. Então eles estão lá agora jogando pelo Praia, né, que vai ser essa temporada. E também, até o ano passado, a gente estava fazendo isso com o feminino. Muito dos femininos também era levado para o Minas, para o Mackenzie, para o Rexona, né? Só que o feminino não deu a sequência. Acho que a Sada procurou focar só no masculino. Ele não quis mostrar a força, tanto igual o Minas faz. Tem um masculino pesado e um feminino. Por a gente não ter uma estrutura também de um clube gigantesco que tem capacidade para que todo mundo usufrua do melhor, ele procurou, porque teria que criar duas estruturas. Isso, justamente. Então, para nós... Você não pode querer que as meninas treinem 8 horas da noite. Não dá. E também num lugar que não seja tão adequado quanto o Cruzeiro. Mas tem pode à ser disposição. Um futuro, quem sabe. Que é bem legal também. Agora, você falou muito da época, dos seus títulos e até da decepção como jogador. E o grande título desses 5, é bom lembrar, né? O Felipe assumiu o Cruzeiro, ele foi campeão mineiro, foi campeão da Supercopa, campeão da Superliga, campeão sul-americano, campeão mundial. Só perdeu a Copa do Brasil. Porra, Felipe, a Copa do Brasil. Poxa, cara. Não, fala não. Que pro cruzeirense é tão representativo. Realmente. É impressionante, Felipe. O que você conseguiu fazer? E aí, aqui, te dou os parabéns, porque não é fácil você pegar um trabalho como tinha sido do Marcelo, né? Um trabalho consolidado, e você entrar em 6 campeonatos, ganhar 5. Foi uma responsabilidade muito grande, um desafio também ainda maior. Eu também não imaginava que isso fosse acontecer assim tão rápido, principalmente num torneio mundial. Porque a gente fala, poxa, mas você pegou o Sada Cruzeiro. Mas nós pegamos o Sada Cruzeiro ainda em reformulação, em uma transição. Vindo de uma temporada com uma temporada conturbada, pesada. uma decepção. Então se tornou uma temporada ainda mais desafiadora. E aquilo a gente teve que trabalhar. Talvez ali com o que nós... Porque, na verdade, eu não contratei nenhum atleta. Foram me dados aqueles atletas, pronto, esse é o grupo que você tem, e a partir de hoje você vai ter treinador, você trabalha. Então, não estou falando só porque eu tenho atletas ruins ou bons, mas o que foi me dado, eu falei... Não foi o que você montou. Não foi o que eu montei. Foi montado esse e te ano, entregou. eu pude desenvolver praticamente todas ali o que eu queria. Então, eu quero dizer o seguinte, foi muito interessante que quando eu recebi esses atletas, eu falei, cara, nós temos um grande time. Né? Um grande time que tem capacidade, sim, se a gente conseguir desenvolver o melhor de cada um aqui, a gente chegar a disputar todas as finais dos torneios. E eu posso dizer a vocês, o Campeonato Mineiro foi o meu maior desafio. Por quê? O primeiro? É o primeiro. Pontapé inicial. Pontapé inicial. Elton, por quê? Imagina pro Felipe, substituiu o Marcelo Mendes, ganhou todos os campeonatos mineiros, ganhou o Mundial, ganhou não sei o quê, mas já era um cara consolidado, teve uma história. De repente, no primeiro ano que o Felipe assume, perde o Campeonato Mineiro, que é o início de uma temporada. Ia ser uma lenhada. Você imagina a lenhada. Se vocês notarem, se tiverem depois um vídeo ou não, de uma vibração de quando acabou o jogo do Campeonato Mineiro, o que essa turma, os gestores, os supervisores, preparadores físicos, fisioterapeutas, o que eles vieram pra cima de mim, mas quase rasgando o meu cabelo, me pegando pelo rosto, é como se fosse assim, começamos bem, Isso. acabou a pressão, não acabou a pressão, no bom sentido. Então aquilo pra mim ali foi realmente um start assim, estamos no caminho certo. Pô, que legal. Eu agradeço, viu, pelo 14º vice-campeonato do Minas. No Minas. Você falou um pouco obrigado. da questão da comissão técnica. Basicamente ficou a mesma, né? A mesma. Do Marcelo Mendes. Quanto isso foi importante no seu desenvolvimento? 99%. Com toda sinceridade, eu uso a palavra humildade. Quando eu assumi, eu posso deixar bem claro para vocês, eu não tinha... todo dia chegar, sentar no lugar assim, falar reunião, falar de treinamento, falar de estudo, falar de como vai ser o planejamento anual, qual é o principal foco de trabalho, de campeonato, qual que nós vamos primeiro focar, enfim. Então, eles, né, eu tenho uma comissão técnica muito competente, eu tive a humildade de falar que, galera, eu estou aqui igual a vocês.
também em busca de conhecimento, mas muito do que vai ser dito aqui agora nós vamos discutir. Vocês dando a parte teórica de vocês e eu vou agregar um pouco com a prática que eu venho trazendo, juntamente com a minha filosofia de trabalho também. Eu acho que o casamento foi perfeito. E desde o início rolou um respeito. Desde o início rolou respeito. Apesar deles sempre deixarem muito bem claro. Você que manda, boss. Você que manda, chefe. Você que manda, tal. Comandante, siga aquela palavra. Eu falei, não, galera, aqui nós estamos trabalhando junto. Tanto que uma história rápida, parece boba. No meu primeiro dia, nessa sala, igual a gente está aqui hoje, essas cadeiras maravilhosas, confortáveis. Era como se fosse aqui, onde está o Bora Pra Resenha, né? E todos aqui ao lado. Vai lá, senta na sua cadeira. Minha cadeira diferente. Aquilo me incomodou durante uma semana, cara. Eu falei, cara, eu não tô gostando da parte de treinador, alguma coisa tá me enchendo o saco. E de segunda a sexta-feira, dei uma folga no final de semana, aquilo ficou na minha cabeça. Cara, o que tá acontecendo com o Felipe? Será que eu não quero ser treinador? Mas eu vi que era a cadeira que tava me incomodando. Na segunda-feira, cara, todos já me esperando a minha chegada, todos sentados. Aí que eu sentei, eu peguei a cadeira assim, eu levantei, dei um bico na cadeira. Pum! A cadeira bateu lá na parede, falei assim, ó, galera, a partir de hoje eu não sento mais nessa cadeira. Se algum de vocês quiser sentar, fica à vontade. Eu estou incomodado. Eu não sou diferente de vocês aqui, não. A cadeira bonitona, de chefe, não tem isso aqui, não. Nós vamos trabalhar junto, buscando o mesmo objetivo, e eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei tudo, mas eu quero buscar junto com vocês. E a partir dali, cara, a galera batendo palma, como se fosse, não fiz isso por clichê, não. Porque eu estava incomodado. E a partir dali eu me senti muito confortável em fazer. Sentiu mais à vontade. Mais à vontade. E ali você ganhou a turma. E ganhou a turma. Foi muito bacana. Legal demais isso. Isso é muito, muito bacana. O que o Sada Cruzeiro, para essa temporada que já se aproxima, o que o Sada Cruzeiro vai buscar? O que vocês vão aprontar? Eu só espero um título mundial de novo. Pois é, e voltando a falar... E entra sempre com essa pressão, né, Felipe? Acaba... É o tipo da coisa, né? Se não for campeão mundial, é um fracasso. Então, mas olha a curiosidade. Depois do Campeonato Mineiro... no pescoço. Depois do Campeonato Mineiro, nós tivemos um jogo da Superliga contra o Minas, que era 3 ou 4 dias antes do nosso Campeonato Mundial. Nós perdemos para o Minas, lá no Minas, e eu pensei, caramba, viemos de uma derrota para entrar no Mundial, e começou aquele bafafá todo falando, olha... Sada Cruzeiro não vai ficar nem entre os 4, não vai... Não é isso lembrando tudo, que não. Não é isso tudo, não. Lembrando que o Minas fez um bom time time, essa temporada. Um timaço do Minas. Um bom time. Eu tô falando pra nossa história de entrar no campeonato com uma derrota no Minas, colocou em xeque torcida, olha, gestão, é clássico. E de repente, o que veio na minha cabeça? Meu Deus, ficar de fora dos 4 não pode. A tabela saiu com Trentino na nossa chave, juntamente com o time iraniano. Eu falei, cara, ganhar um jogo. O único foco que eu tive para os meninos nós precisamos de um jogo. E é esse primeiro, que é contra o Irã. Ganhamos esse jogo, acabou. Tanto que no hotel, depois da vitória do jogo, aquela foi uma sensação de dever cumprido também, já de estar entre os 4. Estou falando, abrindo o coração para vocês. No hotel, eu, o Wallace e alguns jogadores no elevador, a gente subindo, ele falou assim, acabou, prof. Até usou assim, acabou a pressão, acabou. Nós também estávamos com aquela sacola, com aquela mochila gigantesca atrás. Falei, que bom. Todos nós também estávamos. Vamos embora jogar livre agora? Não deu o que deu. 3x0. Passou o carro no 3x0 no seguinte. Tivita Nova. O jogo mais difícil foi contra o Natal, 3x1, que é o nosso time brasileiro. O restante tudo 3x0. Então, assim, tudo é construído dia a dia, né? A gente vai vivendo e vai entendendo o que aquele time precisa. Esse ano vai ser diferente. Se eu fizer o que eu fiz igual ano passado, eu não vou conseguir. O de trabalho. Eu não vou conseguir trazer. Você tem que fazer diferente. Eu tenho que fazer diferente. É um time diferente. Tá vindo peças diferentes. Tá saindo um levantador. Tá indo todos isso, que era o Cachopa. Tá chegando o Nico, que vai ter que se ajeitar. Que é ótimo também. Ótimo. Foi campeão comigo aqui também, como atleta. Mas que vai ter que se entrosar agora com os outros 12 atletas. Sim. Vai ter que levantar. O Cachopa, talvez, uma ou duas peças que faziam a diferença ali. Então, tá vindo um Lucão. Tá vindo o Lopes e o Rodriguinho já estavam juntos aqui. Então, assim, é um equilíbrio também que eu vou ter que trazer de novo. A saída do Isaac, né, com a presença do Lucão. Como é que o Lucão também vai se adequar ao nosso esquema aqui? Como é a nossa filosofia? Que ele entenda rápido para que a gente possa... Então, cada dia vai ser um ganho para nós. A expectativa do torcedor é alta, né? A expectativa sempre é alta. Sempre é alta. Principalmente com essa questão do Lucão. O Lucão também está gerando uma expectativa. Sim, mas não tenha dúvida que nós trabalhamos assim. Quem chega no Sada Cruzeiro já sabe dessa responsabilidade. Que Sada Cruzeiro tem responsabilidade, tem pressão.
Nós vamos sempre buscar. Não chegou na final do campeonato, sei lá, sul-americano, já vai ter cobrança. Não chegou na final do mundial. Isso é normal, faz parte, porque nós conquistamos isso. Nós fizemos isso durante muito tempo. E deixar isso para trás hoje realmente é aceitável, mas na verdade é compreensível. Compreensível, né? Mas para muitos não é aceitável. Mas a gente sabe, gente, tem outras pessoas do lado de lá. Olha o time que nós ganhamos do Tivita Nova. A seleção mundial, com salários astronômicos, com atletas fenomenais. Eu ia te perguntar isso. Porque, assim, há pouquíssimo tempo, né? Você ia jogar até como o PCN. Sim. O PCN, ou então o Bolívar, Trentino. Então, você chegava, porra, tem o Trentino do outro lado, cara. Hoje você percebe que os caras falam assim, caceta, sabe? Caiu no grupo do Sada. Hoje, isso que foi bacana. Hoje, você vê o respeito que nós adquirimos, o quanto nós somos falados hoje, quando vai ter um campeonato mundial na Polônia, quando é na Itália. Poxa, ninguém quer jogar no grupo do Cruzeiro. No grupo Sada Cruzeiro. Porque sabe que nesse torneio, o Simon, quando a gente se encontrou, ele falou, não tinha nem acontecido nenhum jogo ainda, ele falou assim, eu sei que vocês no Mundial, vocês crescem. Tenho certeza que vai dar tudo certo para vocês. Foi até um papo bacana com o Simon, que a gente dividia quartos também, quando jogava no Sada Cruzeiro. Então ali eu entendi, poxa, e realmente é isso mesmo. Acho que o Sada Cruzeiro tem uma força quando une para esse tipo de torneio, que é difícil. Que bom que deu certo e a gente conseguiu aí o campeonato. Ô, Felipe, para você, tá começando uma carreira, já tá terminando aqui, mas a sua carreira tá começando como treinador, embora já seja repleta de títulos. Tem muita gente que não tem isso. Tem uma história, uma carreira inteira. Uma carreira inteira. Tá certo que você virou treinador muito porque outras pessoas decidiram ali. Não que você não tenha pensado. Sua visão era lá. Sim. Mas agora, como treinador efetivo, o que você pensa na sua carreira, assim, a longo prazo? Bom, tá começando, como eu falei para os Seleção? Tô engatinhando. Eu ia falar amarelinha? Não, eu tô engatinhando, eu tô num processo de aprendizado, né? Como eu falei para vocês. E isso para mim é, assim como atleta também, até no final da minha carreira eu ainda continuava buscando me aperfeiçoar, crescer. E essa nova carreira agora é apenas um começo, mas um começo alavancador, se eu posso usar essa palavra. Foi um salto muito grande, foi um gap gigantesco que eu também não esperava. E eu tenho que aprender a lidar com essa subida, tentar equilibrar o máximo aqui agora para que as coisas possam acontecer. Mas o que eu espero? Eu espero que o Felipe continue fazendo o seu trabalho, fazendo o seu melhor. Eu falo, às vezes eu não sou o treinador mais experiente, nem o mais capacitado. Né? Tem uma frase que eu uso bastante assim, mas que eu tenho uma vontade tão grande de vencer que ele me faz com que eu supere todos os obstáculos. Então, assim, eu vou nessa linha de fazer o meu melhor todos os dias. Se eu for para lá pensando que, não, eu quero fazer o meu melhor. Eu sei que todos também, mas de uma forma diferente, como o Felipe faz. Ser parte de gestor, ser parte de... é diferente, porque é o dia a dia. Não existe uma fórmula. O que você fez com aquele grupo, você vai fazer... Não, é diferente. Então, cada dia vai me mostrar como que deve lidar com cada jogador. Boa. Faltou seleção na sua carreira? Bom, faltou seleção. Isso foi um tema que também falo muito sobre isso. Eu falo que foi até uma grande frustração na minha vida. Eu acho que já fui considerado muito tempo, o Gabriel acompanhou 2004, 2005, a temporada que eu fui campeão brasileiro. Eu fui considerado o melhor jogador daquela época. Eu fui considerado depois o melhor sacador, melhor ponteiro dos anos subsequentes. Durante 3, 4 anos. Aqui mesmo no Sada Cruzeiro, por uns 3, 4 anos, também um dos melhores jogadores. E o Nalberto até brinca, fala, é o maior ponteiro na atualidade que nunca vestiu a camisa amarela. Nunca vesti. Eu nunca tive uma oportunidade, eu falo isso. Eu nunca tive uma oportunidade. Eu nunca pedi para estar, para querer jogar, tem que estar jogando. Não é isso. Eles nunca me levaram para testar entre os 15, entre os 20, entre os 30, seja lá o que for. O que rolava? Não sei. Quem era o treinador? O treinador era o Bernardinho. E eu me lembro até quando o William foi pela primeira vez. O William recentemente. Recentemente, em 2014, 2015. Quando ele volta da Argentina. Isso. Ele voltou em 2010. E em 2014, 4 anos depois que nós começamos a ganhar tudo, e ninguém do Cruzeiro ia para a seleção. E a galera ficou assim, não é possível, o Cruzeiro ganhou tudo, ninguém vai, como é que é assim? Aí os caras já perceberam, tipo assim, tem que ter alguém. E, enfim. E o William disse que teve até um papo lá que, mas ele é padrão baixo para jogar campeonato internacional, naquilo que a gente está falando de altura e tal. Só que aí que eu vou te falar, esse desafio meu diário é que no ano seguinte nós fizemos um mundial contra outra equipe russa, contra o Kazan, e nós ganhamos 3-0. Eu fui considerado o melhor jogador de novo, jogando 2017. Falei, como que eu não posso estar lá? A base da seleção russa está jogando ali.
Então, sempre foi um desafio quando colocava aí para mim, e eu sempre querendo buscar mais. Então, eu digo assim, a seleção foi uma frustração. Mas, trazendo agora como treinador, eu estou engatinhando. Falar que é sonho? Claro que sonho. Qual o sonho de criança não quer representar o Brasil? Seja agora como treinador, por que não? Eu acho que tudo é um processo. Se vier, bem, não penso. Se vier, eu vou estar preparado. Mas estou aqui tocando no meu clube de todo coração. Às vezes pode ser aquelas questões de destino, né? Às vezes o destino prega esse tipo de peça, né? Você não teve sua oportunidade como jogador, mas você pode fazer muita história como treinador. E é a nossa torcida. Azar da seleção. Azar da seleção. Não tem Bacana. Tem, O Zico nunca ganhou a Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. É isso aí, perfeitamente. Galera, você que chegou até agora aí, aproveita, clica no nosso vídeo, compartilha, dá o like, compartilha, avisa para todo mundo que o Felipe gravou com a gente, que foi um bate-papo muito demais, legal. Cara. Que felicidade que eu tô. Siga todos nós aqui nas redes sociais. A gente está no TikTok com o Elton fazendo as dancinhas. Dancinha. Tá, tá na dancinha? É mesmo? Que isso, hein? No Instagram, Eu sempre sou, no Twitter. E é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Vai lá, clica para se inscrever no nosso canal. Quanto mais gente, melhor. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi muito massa trocar essa bola com você. A gente sempre traz muita gente ligada ao futebol, né? A gente queria, desde o início da nossa. Não, eu nosso puxo programa, a orelha do Minas e do Cruzeiro a direto. ideia é trazer o vôlei, Vôlei a gente aqui, conversar. cara. A gente quer usar esse espaço para o esporte. É isso pro aí. nosso esporte. Então, quando eu fico lá ligando no Minas, ligando no Cruzeiro, é porque a gente quer isso a aí. turma aqui. Bacana, Sorte cara. para você Obrigado. nessa temporada e tomara que o Cruzeiro continue ganhando todos esses títulos. Show de bola. Eu agradeço a vocês aí, né? Esse papo maravilhoso. E obrigado mesmo por abrir esse espaço, como eu falei, para o voleibol também. O quanto é importante a gente, né, seja qualquer meio de comunicação, a importância do voleibol também está inserido aqui. Legal, vamos trazer o pessoal. trazer. Vambora. Tem que Valeu, vir, galera. tem que vir. Bem, Gabriel, brigadão Gabriel, pela obrigado, Fusca, cara. pelo convite, Altinho. pela Tamo presença. junto. sensacional. Um abraço pro Valeu. Marcão, pro Jarrão, Isso, pro todo nosso mundo. Thiagão que tá Thiagão aqui, tá aqui. dando suporte para esse vídeo ficar bacana no ar. Filipão, abraço. Galera, até a próxima. Valeu. gente. Tchau, Valeu. tchau.